O Brasil é um dos países com maior incidência de diabetes no mundo, com 16 milhões de adultos com a doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o risco de complicações de pessoas com diabetes bem controlada é menor. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje o médico endocrinologista Nelson Rassi. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Então vamos começar entendendo qual é a importância do controle glicêmico para reduzir o risco de complicações nessas pessoas com diabetes. Extremamente importante. Quando você colocou na apresentação, você foi perfeita. O bom controle glicêmico é essencial, é fundamental para evitar as complicações do diabetes. E como é que o diabético pode, como é que a diabetes pode levar a complicação como infarto, a predisposição a infecções ou alguma alteração visual? Como é que pode levar a chegar a esse ponto? Em primeiro lugar, entender o que é diabetes. A pessoa com diabetes e seus familiares devem entender o mecanismo da doença, coisas básicas. O diabetes é o excesso de açúcar no sangue. O açúcar é a energia do nosso corpo. Esse excesso ele acaba atrapalhando a circulação. E atrapalha a circulação arterial, aquela parte mais nobre do nosso corpo. E as artérias vão se afunilando e vão tendo dificuldades de lançar o sangue para o nosso corpo, para o coração, para o cérebro, para os rins. E a pessoa, então, com diabetes mal controlada, irá, depois de alguns anos, geralmente 10, 15 anos, ter problema nos olhos, chamamos de retinopatia e cegueira. Problema no coração, infarto, angina, problema nos rins, insuficiência renal, diálise, transplante, e os problemas nas artérias das pernas, amputação. E o senhor comentou sobre essas doenças nos olhos, E qual é a importância de fazer o exame, que a gente costuma falar muito sobre o exame fundo de olho. Qual a importância de fazer esse exame e por quê? É extremamente importante. Todo paciente com diabetes deve fazer esse exame no mínimo uma vez por ano. E ele é feito com um especialista da área. Ele olha o fundo do olho, que é a parte do olho que é chamada de retina. O paciente com diabetes, essa retina vai ficar machucada, vai ficar lesada, e se isso acontece, o médico especialista, o oftalmologista, irá tomar as providências, através de laser, através de injeções ou apenas o acompanhamento. E quais são os outros exames que o paciente com diabetes precisa fazer tão importante quanto esse? Ele precisa ser visto por um médico da área do diabetes, de preferência. Nem sempre isso é possível, então quem vai vê-lo é o cardiologista, o ginecologista, o clínico geral, o médico da família, mas deve ser uma pessoa que tenha o conhecimento sobre a doença. E aí ele vai pedir, entre outros, a glicemia, que é o exame da glicose no sangue, a hemoglobina glicada, que é a média da glicose nos últimos 3 meses, e além disso ele vai olhar o colesterol, o triglicérides, os exames dos rins, o exame de urina, um check-up, uma avaliação completa. E quais são os fatores de risco que são mais comuns e estão associados ao diabetes? Excelente pergunta. Se você for ou tiver mais de 40 anos de idade, você tiver algum familiar de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, com diabetes, se você tiver obesidade ou sobrepeso, principalmente o excesso de peso na região abdominal, você é uma mulher que teve um filho com peso excessivo, aproximando 4 quilos, ou qualquer complicação no diabetes, se você tem pressão alta, triglicérides alto, colesterol alto, esses são os fatores que podem indicar que você possa vir a ter diabetes ou já tenha diabetes. Nesse caso, você é um candidato a medir a glicose e verificar como é que está a sua glicemia. Mas, na verdade, qualquer pessoa em qualquer idade deve realizar esse exame pelo menos uma vez por ano. E a gente tem uma incidência muito alta aqui no Brasil, O que pode ser feito para prevenir essa doença? É possível? Boa ideia. Boa ideia não, boa pergunta, na verdade. A melhor maneira é ter hábitos de vida saudável. O paciente com diabetes, e não só o paciente com diabetes, qualquer pessoa, ela deve praticar atividade física regular, não precisa ser um atleta, ele pode ir para a academia ou simples caminhadas 4 vezes por semana.
alimentação saudável, mantendo o peso dentro da normalidade, uma alimentação como nós fazíamos ou como fazíamos no passado e perdemos muito desse hábito. O café da manhã, o pão com manteiga, o café com leite, uma fruta, o almoço nosso tradicional, arroz, feijão, carne e salada, um lanchinho à tarde e o jantar, uma repetição do almoço ou um pequeno sanduíche. Algo bem simples, bem frugal, mas que realmente é saudável. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Posso fazer um convite? Claro. Aliás, 2 convites, vou ser bem rápido. Amanhã, no Hospital da Fundação do Banco de Olhos, nós teremos um evento dirigido à população, aqueles com diabetes e mesmo os parentes diabetes. Eles serão assistidos por uma equipe multidisciplinar. Estejam lá. E o segundo convite, para os que gostam de correr, nós teremos nesse próximo domingo, certo? Às 7 horas, saindo do Hospital Geral de Goiânia, a corrida Colorindo a Saúde Sem Diabetes. É uma corrida para quem gosta de praticar esse tipo de atividade física e as inscrições estão no site do Hospital Geral de Goiânia, Alberto Rassi. É isso, muito obrigada. Obrigado você pela oportunidade.